Eu escrevo para aprender. Eu escrevo para aprender coisas. Tanto que eu sempre escrevo coisas de fora de mim, né? Eu estou sempre preocupada com uma coisa de fora, quer dizer, buscando, não busco... Há muitos escritores que buscam a sua própria experiência, né? E que confessam, fazem livros confessionais e fazem livros sobre... Sempre é sobre a minha experiência também, mas eu sempre busco o outro, né? Mas, enfim, a literatura é o que está... não sou eu que estou, assim... Não fui eu que escolhi a literatura, foi ela que me pegou, sabe? Mais do que as outras coisas. A sensação que eu tenho é que eu só comecei a viver aos 7 anos, que foi quando eu cheguei em Brasília. Porque antes eu nasci no Ceará, nasci em Fortaleza, e logo vim para o Rio de Janeiro. Meu pai era engenheiro e ele foi construir Brasília. E nós ficamos aqui no Rio de Janeiro esperando as primeiras casas serem construídas em Brasília para nos mudarmos para lá. Do avião eu comecei a perceber um mundo diferente, como se estivesse chegando realmente num outro planeta. Era uma coisa muito diferente, uma vegetação estranha, né? Umas árvores retorcidas e uns animais muito estranhos, aqueles animais do cerrado, uma terra vermelha. A terra tão vermelha que a gente ficava vermelha, a pele da gente ficava vermelha, o lençol da cama, a roupa ficava vermelha, os cabelos. A gente vivia um pouco como índio, né? Com aquela coisa da tintura de pele. Muitos tratores, os prédios surgindo de um dia para o outro. Era um lugar absolutamente fantástico, né? E tinha um sistema escolar muito moderno que estava sendo implantado, então nós estudamos em colégios revolucionários, né, naqueles sistemas de Darcy Ribeiro tinha implantado lá, em colégios que não apenas escolas classe, né, com as matérias curriculares, como matemática, português, história, geografia, mas também matérias artísticas. Nós podíamos escolher uma escola parque, né? Então tínhamos dança, tínhamos línguas, tínhamos carpintaria, tínhamos jornalismo, isso crianças, né? E eu era ao mesmo tempo uma menina de prancheta. Eu gostava muito de ficar sentada dentro do quarto e desenhando. A gente tinha uma prancheta e eu ficava desenhando, escrevendo coisas, fazia uns livrinhos com a minha irmã. E também era uma menina muito, eu não digo travessa, mas eu era muito malabarista. Eu gostava de andar de bicicleta, tinha muito espaço, não tinha carro, né? Tinha quadra de esporte, então a gente aprendia os esportes todos. Eu sabia andar de patins e essas coisas todas, né? Então vivia me machucando, estava sempre com o joelho lanhado, com os cotovelos, sempre com o esparadrapo, né? Então era uma vida de muita liberdade, muito ligada à natureza, uma natureza estranha e muito diferente. Foi uma experiência fantástica, né? Foi muito importante para mim essa vida em Brasília. A lembrança mais antiga que eu tenho, e que foi a minha mãe que me fez recordar isso, é de ser coreógrafa. E bailarina. Eu tinha 2 anos de idade, ainda estava em Fortaleza, e tinha aquelas reuniões de família, tinha uma mesa grande, era uma família muito grande, e eles me botavam em cima da mesa e eu dançava um balé para eles. Eu nunca tinha assistido um balé clássico, nada disso, e dançava. Eu fazia uma coreografia, e dizem que era bonitinha, assim, era uma coisa feita com arte, sabe? A coisa mais forte assim que se manifestou em mim sempre foi o desenho. O desenho é uma coisa mais, embora eu já escrevesse, fizesse uns poemazinhos e
coisa com a minha irmã. O desenho é uma coisa mais lúdica, né? É uma coisa que a partir da infância já se manifesta. E eu me lembro que aos 9 anos de idade eu desenhava umas flores assim, nos pedaços de papel, umas flores muito vivas, assim, muito calcadas com lapiseira, sabe? Então aquelas flores estranhas, assim, diziam que eram flores de outro planeta. E eu ia colando, então cada dia eu colava umas páginas assim com aquelas flores bem coloridas até fazer um painel inteiro. Todo mundo achava que eu ia ser uma artista plástica, tanto que a minha formação sempre foi nesse sentido. Eu vim para o Rio de Janeiro para estudar, eu vim para estudar com o Ivan Serpa, com o Roberto Magalhães, porque eu me manifestava assim mais como artista plástica, desenhava com uma fluência, uma desenvoltura muito grande, sabe? A literatura é uma coisa mais da maturidade, sabe? Porque eu acho que a literatura é uma coisa da maturidade, porque você tem que ter uma racionalidade, assim, uma coisa que não é muito própria dos jovens, né? Então eu tinha manifestações literárias, assim, mas muito desorganizadas. Então eu fazia as poesias com a minha irmã, nós fazíamos uns livrinhos manuscritos e recortávamos em cartolina, fazíamos uns recortes e tal, e editávamos livros de poesia. Eu me lembro de uma poesia, que é da minha irmã essa poesia, mas é a única que eu me lembro, que diz assim: vou pelo caminho triste, tocando solos em riste, tocador de esquisitice. É bonitinho, né, para criança. Eu gostava muito de escrever nos meus diários, e os meus diários eram engraçados porque eram muito ficcionais, quer dizer, eu mentia para mim mesma, né? Às vezes eu queria dizer uma coisa, isso acontecia demais, até hoje acontece um pouco comigo. Eu queria dizer uma coisa para alguém e eu era muito tímida e não dizia. Então eu escrevia no meu diário, descrevia aquela cena, dizendo que eu tinha falado aquilo, sabe? Que aquilo me satisfazia. Depois comecei a fazer poesias, e lá pelos 14 anos já umas poesias assim, com uma certa pretensão literária. Eu gostava muito de ler, sabe? Então, mas eu nunca pensei em ser escritora. Isso para mim era uma coisa